Olá, turma, bom dia. Professor Nilson falando aqui com vocês, tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem. Turma, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tipo de conta muito utilizado na matemática e que é bem comum, muitas pessoas conhecem e muitos ainda têm dúvidas sobre como resolver. E aí a gente está falando da equação do segundo grau, tá? Bom, primeiro vamos entender o que é uma equação de segundo grau. Então eu vou escrever uma aqui na lousa, repara. Toda equação de segundo grau, ela vai ter o seguinte formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Esse é o formato da equação do segundo grau. E como eu sei que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, funciona assim, ó. Essas letras que vocês estão vendo na frente das incógnitas, por exemplo, o A, o B e o C, essas letras elas são chamadas de coeficientes. Eu coloquei como letra aqui, mas na verdade elas são números, tá? Elas representam como número e sempre virão na frente de uma incógnita, tá? Então aqui ela veio na frente de x, aqui na frente de x ao quadrado, aqui na frente de x. E aqui você pode perguntar, mas professor, cadê a incógnita desse termo, desse C? Na verdade, nós temos aqui na frente desse C uma incógnita elevada a zero, no caso x elevado a zero. X elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, e sendo todo número elevado a 1, no caso ele não apareceria aqui na frente. Então esse termo acaba sendo chamado de termo independente, tá? Ele é chamado de termo independente porque ele vem sozinho, mas é importante você saber que ele vem sozinho, mas se tiver alguma coisa aqui na frente, ele será um x elevado a zero, tá? Esse outro x, que não aparece nada em cima, tem um expoente 1, e aí na sequência teria o expoente elevado a zero, tá? Bom, então nessa equação, toda letra que eu coloquei aqui, o A, o B e o C, são os coeficientes, tá? Já o x que você vê aqui e o outro que está escondido aqui são chamados de incógnitas, tá? Professor, como que você sabe que é uma equação do segundo grau? Basicamente porque, ó, o maior expoente aqui, ó, observa o 2, ele diz pra gente que essa é uma equação de segundo grau. Uma equação ela será tão grande quanto o maior expoente que ela tiver. Ela terá uma classificação de acordo com o maior expoente, e o maior expoente que a gente observa aqui é o 2. Por isso ela é uma equação de segundo grau. Não só por isso, também pelo sinal de igual que vocês encontram aqui. Então, uma equação ela é caracterizada basicamente por isso, por ela ter um sinal de igual, né? Um sinalzinho de igual, que é esse aí que vocês observam na tela, e também por ter várias incógnitas, que são essas que eu já mostrei para você aí na tela, tá bom? Então, isso é uma equação do segundo grau. Uma equação de segundo grau ela pode aparecer na forma completa, como é essa que vocês observam, ou seja, que vocês têm os três monômios. Então aqui eu tenho um monômio, dois monômios e aqui o terceiro monômio. Essa é uma equação na forma completa, que ela apresenta os três, mas ela pode muito bem também ser uma equação incompleta. Como, professor? Se por acaso ela não tiver o termo aqui bx ou o c ou os dois, tá? Se ela não tiver nenhum desses aqui, nem o bx ou o c, ela não será uma equação completa, mas a forma de resolver acaba sendo bem parecida com a forma de uma equação completa. Quando deixará de ser uma equação de segundo grau? Quando o valor do A, do coeficiente A, for igual a zero. Quando A for igual a zero, ou seja, quando tiver um zero multiplicando o x ao quadrado aqui, nós vamos ter então uma equação incompleta. Ou, aliás, não teremos mais uma equação de segundo grau, né? Porque zero vezes x ao quadrado é zero, e aí nós teremos só o restante da equação, tá bom? Então, esse vídeo foi aqui para mostrar para vocês algumas equações do
segundo grau. Professor, você pode dar um exemplo de equações? De equação do segundo grau? Você pode ter essa aqui, por exemplo. X ao quadrado mais 8x menos 48 igual a zero. Repara só, o que a gente consegue classificar aqui? Primeiro, eu tenho, é uma equação completa, porque eu tenho os três monômios, tá? Quais são os valores que eu atribuo a A, a B ou a C, que são esses coeficientes que a gente tinha falado. Então vamos lá. O A, repara aqui, o A é quem está na frente do x ao quadrado. Quem que está aqui na frente do x ao quadrado? Quando não aparece nada, você pode considerar que você tem o número 1 aqui na frente, tá? Porque o 1 normalmente aqui ele não aparece, ele é o termo neutro aqui da multiplicação, então ele não vai aparecer na equação. Então aqui você vai designar o A com um valor de 1, ok? E o B? Repara só, o B é quem vem na frente do x. Quem vem na frente do x, multiplicando aqui, o 8, né? Então o B é igual a 8. E repara só o C. O C é o termo independente que vem sozinho. Nesse caso é o menos 48. Tudo bem? Então, turma, é isso que vocês precisam ter uma noção sobre equações do segundo grau, tá? Saber designar quais são os coeficientes da equação, quem é o expoente, analisar o expoente, analisar quando é uma equação. Em alguns casos, uma equação ela não vai aparecer exatamente como todos conhecemos. Ela vai aparecer um pouquinho diferente. Aí a gente precisa dar um jeito de organizar e deixar nesse formato que fica mais claro para a gente entender e resolver. Tá bom? No próximo vídeo eu volto explicando para vocês como resolver equações do segundo grau. Nós temos pelo menos 4 formas de resolver. Tá bom? Nós vamos ver todas elas. Bom, por enquanto é só. Um beijo do professor e até a próxima. Tchau, tchau.